do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 1 do segundo trimestre do ano de 2023, que tem por título Quando a Família Age por Conta Própria. Nesta lição nós vamos aprender como é importante a gente aguardar Deus cumprir a promessa em nossas vidas. Como é bom ter fé e saber esperar o dia e a hora que Deus vai cumprir certa promessa em nossas vidas. E também o quanto é perigoso, né, a gente agir por conta própria, porque as consequências vêm. É muito importante a gente ter fé em Deus, saber esperar Deus agir em nossas vidas. Porque é muito perigoso a gente agir por conta própria. O texto áureo. Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho. E chamarás o seu filho Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Gênesis 17, versículo 19. A verdade prática. Quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. E quando a pessoa age por conta própria, as más consequências vêm. Porque Deus sabe, nós sabendo esperar, Deus na hora certa, Ele dá a resposta, Ele cumpre a promessa e tudo que Ele faz é na hora certa, no dia certo. E as consequências são boas quando a gente sabe esperar a resposta de Deus. Quando a gente não age por conta própria. Então, que passe anos, né? Mas que a gente saiba esperar. Deus faz promessas a Abraão. Veremos o que a palavra de Deus tem a nos ensinar quanto a problemas de comunicação conjugal, ciúme, rebeldia, porfia, mentira, mágoa, educação de filhos, dentre outros assuntos. Nessa lição, focaremos nas atitudes precipitadas de Sarai e Abrão, ao decidirem não esperar o cumprimento da promessa de Deus e agirem por conta própria. Deus prometeu um filho a Abraão e a Sara. Mas eles resolveram agir por conta própria. O encontro de Deus com Abrão. Abrão vinha de uma jornada de conquistas e vitórias pessoais desde que saiu de Ur dos Caldeus e depois de Harã, como está registrado em Gênesis 11, 31 e Gênesis 12, versículo 1 ao 4. Entretanto, o casal Abrão e Sarai não tinha filhos, não tinha herdeiros. No capítulo 12 de Gênesis, o patriarca tinha 75 anos, já tinha uma idade avançada, quando Deus lhe prometeu uma grande descendência. Gênesis 12, 4. No capítulo 15, o Senhor lhe fez uma promessa específica de um herdeiro, prometeu-lhe um filho. E finalmente, quando Isaque, que é o filho da promessa, o filho que Deus prometeu, nasceu, o patriarca tinha 100 anos. Gênesis 21, versículo 5. Assim podemos dizer que Abraão esperou por 25 anos pelo cumprimento da promessa divina. Né? Isso pode acontecer, já aconteceu comigo, né?
que Deus faz uma promessa e o tempo de Deus não é o nosso tempo. A promessa de Deus pode cumprir em minha vida, na sua vida, daqui 5 anos, daqui 10, 20, 30 anos. Ou então levar um dia, levar 2, levar uma semana. O que nós temos que fazer é permanecer com fé, acreditando que Deus fez a promessa, Ele vai cumprir. Que Deus não é Deus de 2 palavras. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porém, se nós agirmos por conta própria, querer ajudar Deus, Deus não precisa da nossa ajuda para cumprir uma promessa. Não precisa que a gente ajuda. Ele tem seus meios próprios de fazer a coisa, né? A dúvida diante da espera. Às vezes a gente está esperando tanto tempo que a gente começa a duvidar mesmo que se Deus vai mesmo agir, se Deus mesmo vai dar resposta para nós. Após a promessa de uma descendência, veio uma preocupação a Abrão. Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Este questionamento que Abraão fez a Deus revela que sua fé já estava em crise, que ele já estava começando a duvidar. Já que ele não tinha filho, já estava com idade avançada, ele e Sarai, como ele ia ter uma descendência, né? Este questionamento revela que sua fé já estava meio abalada. Abrão não conseguia ver a realização do sonho do casal, uma vez que Sara, além da idade avançada, ela era estéril, não podia ter filho, não podia gerar filhos. Não é diferente conosco também. Às vezes somos bloqueados por dúvidas que nos impedem, pela fé, enxergar a operação sobrenatural de Deus, né? Isso pode acontecer, acontece conosco também. Que às vezes nós estamos numa situação que nós olhamos para o lado, olhamos para frente, para trás. A gente não vê a solução para tal problema. Mas, pela fé, nós precisamos ver que Deus, Ele abre porta onde não há porta. Ele fecha a porta quando Ele quer. Então, para Deus, não há impossível. Deus abre caminhos no mar, né? O que aos nossos olhos humanos é impossível. Mas Deus, Ele faz e já fez isso. Abriu caminho no meio do mar, né? Então, basta a gente ter fé, a gente lutar, né? Para essa fé continuar viva dentro de nós. Crendo que se Deus prometeu, Deus vai cumprir. O Senhor diz, eu sou o Senhor, Gênesis 15, 7. De modo que ele desfez a preocupação do patriarca, especificando uma promessa. Este não será o seu herdeiro, Ismael, mas aquele que de ti será gerado, que esse será o seu herdeiro, que esse será Isaac, né? Infelizmente, Abrão vacilou na fé e não transmitiu a Sarai confiança na promessa. Deus fez a promessa, porém, ele vacilou e ele não passou uma confiança nessa promessa de Deus para Sarai. Pelo processo natural, Sarai não podia gerar filhos aos olhos humanos, por causa que ela era estéril. E naquele contexto, ela estava ainda
com a idade bem avançada. Por isso, Sarai persuadiu Abrão de que a melhor forma de ele ter um herdeiro seria tomar sua serva egípcia, Agar, e com ela conceder um filho. Então, Sarai, pela falta de fé, ela não acreditou que esse filho seria gerado por ela. Então, ela ofereceu a sua serva, Agar, para Abrão, para que ela pudesse ter um filho. Então, eles quiseram, né, dar essa ajuda a Deus, não sabendo que Deus não precisa de ajuda para operar milagres em nossas vidas. Eles não pensaram nas consequências futuras que essa decisão entre os dois causaria futuramente na vida deles, na vida da família, na vida da nação. Naquele tempo, era permitido fazer isso para que um homem tivesse herdeiro. Naquele tempo poderia, quando a esposa não podia ter filho, oferecer a serva para que com ela tivesse um herdeiro. Essa tentativa de ajudar a Deus no cumprimento da promessa de um filho foi uma atitude precipitada de Abrão. E Abrão aceitou. Na vida conjugal, é importante que o casal crente consulte a Deus em tudo que nós vamos fazer. Não somente na vida conjugal, né? Aqui na lição nós estamos falando sobre a vida, né? A família, mas para tudo, toda decisão que a gente for tomar, é necessário a gente consultar a Deus. Deus está pronto 24 horas para nos ouvir. Então, para que a gente não tome uma decisão precipitada, é necessário que tudo que a gente vai fazer, se a gente vai sair de casa, vamos consultar a Deus, pedir a Deus que nos guarde, que vai abrindo porta, tirando todo o mal, todos os obstáculos. Se vamos fazer uma entrevista de emprego, consulte a Deus, peça uma luz a Deus, que Deus ilumine as nossas mentes para fazer uma boa entrevista, né? Um bom teste, tal. Então, tudo, se a gente vai comprar um carro, comprar um imóvel, vender, vamos consultar a Deus. Porque esse mundo está tão sujo, tão cheio de pessoas desonestas, né? Que nós colocando Deus na direção, Deus vai tirando tudo que é ruim dos nossos caminhos para que a gente possa fazer um bom negócio, né? Então, essa lição, ela tem muito que nos ensinar, nós temos muito que aprender nessa lição. Esperar Deus agir e não agir por conta própria. Querer dar aquela ajudazinha, né? Para Deus resolver algum problema. Tudo vamos consultar a Deus. Os dois vacilaram na fé. Tanto Sara que teve a ideia de oferecer sua serva, como Abrão de acatar a sua ideia. Todos os dois vacilaram na fé. E com isso, tiveram consequências graves, que nós vamos ver no decorrer dessa lição. E ouviu Abrão a voz de Sarai. A verdade é que, diante da reclamação da sua esposa, Abrão aquietou-se e preferiu aceitar o argumento dela e não acreditar no milagre de ambos.
gerarem um filho conforme a promessa. Se Deus te prometeu um filho, creia que essa promessa vai se cumprir. Os dois deixaram a lógica da fé e se apegaram à lógica meramente humana. Devemos cuidar para não interferir nos desígnios de Deus, pois isso pode significar o desvio da vontade divina. Não podemos, por causa de uma decisão precipitada, querer intervir no plano original divino. Que nós não sabemos como Deus vai cumprir uma promessa. Nós temos que aquietar, esperar que Deus, Ele vai agir. E Deus tem a sua forma de trabalhar, né? Formas que às vezes a gente não compreende. Pelos olhos humanos, nós não compreendemos o modo de Deus agir. Mas uma coisa nós temos certeza, que no final tudo será vitória. O problema da precipitação. Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema ao seu modo, além de induzir seu marido à mesma atitude equivocada e incrédula. Ao afastar da dependência de Deus, o casal não conseguiu evitar as consequências desastrosas para a sua vida. Agar, a serva, engravidou e teve o filho de Abraão, e teve aquele filho que Abraão sempre sonhava ter. Mas com isso veio as consequências, o conflito familiar. Sara, ela começou a sentir ciúmes, rejeitada por Abraão. Agar estava se sentindo maior do que a esposa, né? Que ela pôde gerar o filho que tanto Abraão desejava. Então, ela começou a desprezar Sara. Muitos conflitos foram gerados nos lares por causa das atitudes precipitadas da parte dos cônjuges. A consequência dessa precipitação de Abraão permanece até hoje, com a semente de Ismael, que foi o filho de Agar, e de Isaque, que foi o filho da promessa. Ismael foi o filho da desobediência, aquele filho precipitado, né? Que Sara mais Abraão, eles mesmos decidiram arrumar esse filho. Isaque foi aquele filho da promessa que Deus tinha prometido a Abraão. Ou seja, os judeus, que são as descendências de Isaque, e os árabes, que são as descendências de Ismael. Que até hoje há esses conflitos entre os povos. Então, são consequências de uma ação precipitada. Uma falta de fé. A precipitação do casal acabou criando conflito entre Abraão e Sarai, provocado pela situação que submeteu a Agar. Discórdia e desarmonia suscitaram uma situação insustentável desse lar. Imagine um lar onde Agar, que era a serva, se sentia privilegiada dentro da casa de Abraão, visto que ela tinha atenção especial de Abraão por causa do filho que estava em seu ventre.
Sara ficou enciumada. Essa situação provocou ciúme a Sarai. Então, Sarai começou a hostilizar a sua serva. Essa situação ficou bem difícil dentro da casa de Abrão. Depois de toda a experiência com Deus, de ouvir as suas promessas divinas para a vida pessoal e familiar, Abrão optou pela fraqueza e carnalidade. Não teve firmeza para persuadir a Sarai diante do conselho de ter um filho com Agar, a confiar em Deus e em suas promessas. Era o que Abraão deveria ter feito. Mas não, se deixou levar pela ideia da Sara. Essa história nos ensina, tiramos para a nossa vida, que nós não podemos apenas olhar para as soluções humanas. Há momentos em nossas vidas que só a mão de Deus pode operar. Tenhamos sensibilidade espiritual para discernir o que está sob nossa responsabilidade e o que só depende única e exclusivamente de Deus. Nós temos que ter esse discernimento espiritual. O que nós podemos decidir, o que está em nossas mãos para a gente fazer, e também aquela situação que somente Deus pode entrar e agir. Então nós temos que ter esse discernimento. Há coisas que a gente pode fazer, né? Porém, há situações que somente a mão de Deus pode intervir. E nós, o que devemos fazer é ficar quieto, é orar, buscando a Deus para que Deus entre com a solução. Quando Sarai disse a Abraão que o Senhor me tem impedido de gerar, parecia estar afirmando que Deus havia falhado com ela para gerar filho. Ela afastou do lugar da absoluta dependência de Deus e preferiu decidir por si mesma, usando Agar como meio para o cumprimento da promessa divina. Seu coração carnal fez com que ela desprezasse a fé. E ela decidiu, já conversou com Abraão sobre a sua ideia. Abraão acatou sua ideia, aceitou, e eles, Agar e Abraão, tiveram um filho. E foi aquele conflito entre o casal, que conflito na família, que estendeu até hoje. Nesse sentido, a fraqueza de Abraão não foi tanto de não agir sabiamente com Sarai, quanto a convencê-la a acreditar no milagre de Deus em sua vida. Sua esposa precisava de uma experiência com Deus capaz de dar-lhe o conhecimento suficiente para entender que seu marido tinha razão no que dizia. Portanto, é preciso atentar para uma preciosa lição. Os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais em suas casas. Por isso, não podem deixar de governá-la com sabedoria. O papel do homem é ser o mentor espiritual da sua casa. Por isso, ele precisa governar sua casa com sabedoria, pedir direção divina. E assim como nos dias de hoje, nós temos também mulheres, né, que governam a casa, né? Às vezes os esposos não são crentes, então é a mulher que precisa lidar espiritualmente com a família. Governar espiritualmente é orando, é aconselhando, né, os filhos, é buscando direção de Deus, para que Deus venha ajudá-la a governar espiritualmente a sua família. Governar com sabedoria. Há muitos,
né? Casos que nós vemos, mulheres, são as mulheres, né? Que são crentes, os maridos não são. Então, são elas que precisam da ajuda do Senhor para tomar decisões, né? Importantes. É dar um bom testemunho, um bom exemplo dentro de casa. É saber abrir a boca na hora certa, fechar a boca na hora certa. Falar palavras que edificam, orar. Então, é preciso que os lares tenham Deus como governante, né? Todos precisam do Senhor. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Uma lição muito importante que nos ensina a esperar no Senhor, a não tomar decisões precipitadas, porque a consequência vem. E muitas vezes as consequências são tão desastrosas, né, que pode destruir vidas, né, e até a separação da família. Então, vamos pedir orientação a Deus. Essa lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. Entretanto, ela alerta para o perigo de nos precipitarmos com interferência no cumprimento dessas promessas. Se Deus prometeu, vamos aguardar. Vimos que esse tipo de atitude trouxe consequências graves para a família de Abrão. Que Deus nos livre de tentarmos interferir em seus planos, pois sabemos que sua vontade é boa, agradável e perfeita. Que nós possamos saber aguardar a resposta do Senhor. Que tenha o problema difícil, mas vamos acreditar que o Senhor está na frente das nossas vidas. Que o Senhor, Ele nos abençoará e nos dará vitória. No tempo dEle, na hora dEle, na data dEle. No dia e hora dEle. Não vamos tentar ajudar a Deus. Que o Senhor possa continuar nos abençoando e que nossa fé possa permanecer sempre viva. Nossa fé no nosso Senhor Jesus. Fique com o Senhor, que Deus continue te abençoando, te guardando. Você e sua família. Fiquem com Jesus.